A palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Deixe sua Bíblia então aberta nesse capítulo. E nessa noite nós vamos compartilhar com a igreja presente, também aqueles que nos assistem através da transmissão pelo canal da igreja, sobre o tema as características do corpo da ressurreição. Meus amados irmãos, quando as pessoas que trabalham no campo, que trabalham na roça, que trabalham fazendo derrubadas, e se utilizando de ferramentas primárias, como por exemplo um machado, quando eles querem derrubar uma árvore, então eles não começam cortando essa árvore lá em cima, pela sua copa. Eles usam o machado no tronco da árvore. Eles atacam a árvore em um ponto central. E então essa árvore vem ao chão, ela é derrubada e põe-se um fim ali à sua existência. No primeiro século da era cristã, houve um ataque terrível ao coração da doutrina cristã. Um ataque que visava causar ou gerar o descrédito no coração da igreja primitiva, em especial da igreja do Senhor em Corinto, em relação à obra grandiosa da ressurreição. E esse capítulo ao qual eu pedi que os irmãos acessassem, abrissem assim a palavra do Senhor, nós temos uma descrição maravilhosa sobre o assunto que para mim é o coração da fé cristã, o coração da doutrina cristã, a ressurreição. Eu acredito que para todos aqueles cuja fé e esperança estão depositadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa gloriosa esperança, a esperança da ressurreição dentre os mortos. E neste domingo que tradicionalmente nós celebramos a Páscoa, nós queremos então abordar e compartilhar com você sobre esse tema maravilhoso. E esse é um dos capítulos das Escrituras que nós devemos ler, reler, meditar, pensar, refletir, absorver o seu conteúdo maravilhoso, pois ele realmente enche o nosso coração de esperança em relação à eternidade. Essa vida que nós temos aqui é tão limitada, ela é tão passageira. E o apóstolo Paulo, ele chega a declarar que se a nossa esperança em Cristo, ela se limitar apenas a esta vida, então nós poderemos ser considerados os mais infelizes de todos os homens. Porque nascer e viver aqui
e chegarmos aos 60, 70, 80 anos, quando então morremos, e depois disso não tivesse mais nada, então nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, e a vida não teria sentido. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a morte para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Jesus, não é o fim de todas as coisas, não. Há esperança para eles, há esperança para nós, para todos que creem, como já dissemos, de todo o coração. Mas, infelizmente, nem todos creem. E na ocasião, no contexto da igreja do Senhor na cidade de Corinto, começou-se a ensinar no meio da igreja que a ressurreição não é uma realidade, que os mortos não ressuscitavam. E esse foi um ataque terrível ao coração da doutrina cristã no seio de uma das igrejas do Senhor. Observe comigo, capítulo 15 da primeira carta, versículo 12. Olha como esse ataque estava acontecendo. Diz o apóstolo Paulo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então percebam que não era fora da igreja que se estava ensinando, que se estava pregando, que Cristo não havia ressuscitado, ou que não havia ressurreição dos mortos. Não somente fora, mas alguns ali no meio da igreja estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo então diz a eles: olha, isso é uma contradição muito grande, porque no meio de vocês foi anunciado não um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado, um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, um Cristo que deixou o seu túmulo vazio para sempre, um Cristo que está vivo pelos séculos dos séculos. O apóstolo então continua em seu argumento dizendo: se não há ressurreição dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então existem alguns problemas grandiosos para nós, para a igreja. Quais são esses problemas? O apóstolo diz que se Cristo não ressuscitou, verso 14, é inútil a nossa pregação. Não tem sentido pregar, não tem sentido evangelizar, não tem sentido algum falar do evangelho. Lembre, nós estamos abordando a situação do contexto lá da igreja em Corinto. Essa é a afirmação do apóstolo. Se Cristo não ressuscitou, então existem grandes problemas para nós. Primeiro, não faz sentido a pregação, é inútil a pregação. Depois, é também inútil a fé que vocês têm. A fé se tornaria inútil, sem nenhum valor. Verso 15, mais que isso, existem mais problemas, ou existiriam mais problemas. Seremos considerados falsas testemunhas de Deus,
pois contra ele, contra Deus, estamos testemunhando que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Deus também não ressuscitou a Cristo. Então nós estamos dando um testemunho contrário. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, estão perdidos, estão condenados. Então percebam que o apóstolo ele aborda aqui vários problemas que existiriam para a igreja, para aqueles que creem, para aqueles que se entregaram ao Senhor, se de fato Cristo não houvesse ressuscitado. Então percebam aqui o paralelo que o apóstolo está fazendo. Ele está dizendo: olha, nós fomos até vocês, e no meio de vocês, nós os apóstolos, os discípulos de Jesus, pregamos, nós anunciamos a vocês um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado. Nós dissemos a vocês que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. No entanto, de forma contrária ao ensino que vocês receberam, ao ensino que nós demos, alguns no meio de vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam. Então aqui nós temos problemas grandiosos. É inútil a nossa pregação, é inútil a fé que nós temos. Nós estamos fazendo Deus de mentiroso, porque em nome dele nós afirmamos que ele ressuscitou a Jesus. Nós ainda permaneceremos debaixo da condenação do pecado. Não existiu libertação dos pecados. E em quinto lugar, aqueles que morreram com esperança em Jesus, aqueles que morreram no Senhor, que viveram aqui e serviram ao Senhor durante toda a sua vida e morreram, então eles estarão perdidos, estarão condenados para sempre, se Cristo não tivesse ressuscitado. Aí depois de fazer a declaração do verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão ou os mais infelizes. Agora o versículo 20. Vamos ler juntos o verso 20? Versículo 20, vamos lá? 1, 2, 3 já. Contudo, então percebam a palavra usada pelo apóstolo. De fato, a ressurreição não é uma especulação, não é uma fábula cristã inventada, é um fato. É um fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse foi o argumento do apóstolo. De fato, Cristo ressuscitou dos mortos.
Então, Ele é as primícias, Ele é o padrão, Ele é o primeiro, Ele é o modelo do que Deus fará com todos os outros que creram nele de todo o coração. Mas alguém, à semelhança dos irmãos lá em Corinto, ou dos que estavam ensinando que os mortos não ressuscitavam, alguém pode perguntar, verso 35, pode colocar para nós, verso 35. Mas alguém pode perguntar, e qual é a pergunta? Como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Por que essa pergunta? Imagine comigo a seguinte situação. O que levaria aquelas pessoas, e as pessoas hoje, a fazerem também essa pergunta? Como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? O que acontece com esse corpo, nosso corpo físico, quando morremos? Algumas coisas acontecem. Se houver o processo natural de sepultamento, então esse corpo vai ser completamente desfeito. Até os ossos serão desfeitos. E cumprirá-se a palavra do Senhor. O corpo retornará ao pó de onde veio. Todos nós sabemos aqui o que é pó. Peguemos uma porção de pó, lancemos ao ar contra o vento, e então tudo se desfaz. Pó. Então, vem essa pergunta: como alguém que foi transformado em pó irá ressuscitar? Mas existem outras situações que podem ser analisadas. O corpo de alguém que foi cremado, que foi incinerado, como irá ressuscitar? Talvez esta seja algumas das circunstâncias ou situações que levaram a esta pergunta: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo eles virão? E nos casos mais drásticos e terríveis, o corpo ou os corpos das pessoas que serviram de alimento às feras do mar, às feras desta terra, que foram completamente comidos. Como eles irão ressuscitar? E em todas essas situações, nós temos muitos que morreram em Cristo, que morreram com sua fé totalmente depositada em Cristo. Voltemos ao nosso texto, porque o apóstolo, ele reproduz essa pergunta, mas ele vai dar a resposta. E ele vai utilizar a analogia que vem da agricultura e que vem também dos astros. E no verso 36, ele diz: insensato. Para alguém que tem fé em Cristo, para um cristão que faz esta pergunta, então o apóstolo Paulo o chama de insensato. Não sou eu, foi o apóstolo
Paulo que o chamou. Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. E ele continua: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Todos nós aqui, eu acredito que já fomos em alguma roça, algum campo, ou mesmo lá no quintal dos nossos pais, dos nossos avós. Nós já pegamos um grão de milho, ou um grão de feijão, uma semente de melancia, uma semente de abóbora, e nós então plantamos ela. Já pegamos um caroço de manga, e nós plantamos aquele caroço de manga. E a partir daquela semente nós vamos ter uma planta, nós vamos ter uma árvore. O apóstolo Paulo está dizendo, para que se tenha o corpo daquela planta, para que se tenha o corpo daquela árvore, é necessário o grão morrer. A semente precisa morrer, ela se desfaz. E então surge a planta. O apóstolo continua dizendo, verso 39, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Isso aqui é algo que todos nós sabemos. Os corpos são diferentes. Paulo continua, verso 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Ele se utiliza no verso 41 da ilustração entre sol, lua e estrelas, e ele afirma: um é o esplendor, o brilho, a glória do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Então, Paulo dá uma excelente resposta à pergunta que é feita: como irão ressuscitar? Esse corpo aqui, o seu corpo, é ilustrado, é representado por esta semente, por este grão. Um dia ele será plantado. Morto, mas será plantado. E Deus então, em sua soberania, fará o seguinte. E isso para aqueles que creem. Para aqueles cuja vida e coração realmente pertence a Jesus Cristo Senhor. Quais serão então
as características ou as qualidades do corpo da ressurreição. Acompanhe comigo agora essas características. A partir do verso 42. Assim será, acompanhe, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e irá ressuscitar de que forma? Imperecível. Então a primeira característica ou qualidade do corpo da ressurreição será um corpo imperecível. Todos nós sabemos o significado dessa palavra, imperecível. Aquilo que não perece, aquilo que não se perde, aquilo que não terá um prazo de validade. Qual é o prazo de validade desse corpo, do seu corpo? Se Deus usar de misericórdia com você e comigo, com cada um de nós, então o prazo de validade desse corpo será, segundo as Escrituras, de 70, quando muito 80 anos. Esse é o prazo de validade. E eu já disse isso várias vezes, o pastor Fábio já atingiu 50% do seu prazo de validade. Mas o corpo da ressurreição não terá prazo de validade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque será um corpo imperecível. O corpo perecível que representa a semente, ele vai ser plantado. Mas o corpo que irá ressurgir, que irá ressuscitar, terá como marca essa qualidade: será imperecível. Amo a declaração do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, os versos finais, verso 20 e 21, o apóstolo declara: a nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa morada, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, os nossos corpos perecíveis, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Milhões e milhões desses corpos foram plantados ou semeados por conta de um câncer, por conta de uma pneumonia, por conta de um aneurisma, um ataque fulminante do coração e tantas outras enfermidades, porque é um corpo perecível, perece. Mas da parte do Senhor temos esta promessa e esta esperança grandiosa e gloriosa: não será mais perecível, será imperecível. A segunda marca ou qualidade do corpo da ressurreição, verso 43, é semeado. Quando você ouvir essa palavra, é semeado, lembre-se, é sepultado, é cremado, ou ainda que tenha sido comido por feras. É semeado em desonra e ressuscita de que forma? E ressuscita em glória. A segunda característica será um corpo cheio de glória. Cheio de glória. No verso 21 de Filipenses 3, que nós citamos, diz que será um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Um corpo o quê? Um corpo glorioso.
um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, os saduceus que não acreditavam na ressurreição dentre os mortos, eles se acercaram de Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus. Criaram lá a situação de uma mulher que havia tido vários maridos. E cada um desses maridos foram morrendo, de forma que morreram todos os maridos, e por último morreu a mulher. E eles então perguntam a Jesus: olha, você que ensina a ressurreição dos mortos, na ressurreição dos mortos, de quem essa mulher vai ser esposa? Ela não poderá ser esposa de todos os maridos que ela teve, vai ter que ser esposa só de um. Então, de qual deles? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto? E o Senhor Jesus diz: pai, vocês são abestados demais. Vocês são besta demais, porque vocês não conhecem, realmente vocês não conhecem as Escrituras. Olha, na ressurreição, os filhos de Deus, eles serão como os anjos. Meus irmãos, eu nunca vi um anjo. Nunca vi. Mas a Bíblia relata em várias passagens que quando eles apareciam, a glória do Senhor resplandecia através deles. Então nós podemos dizer certamente que são seres resplandecentes, seres gloriosos. E Jesus então afirmou ali aos saduceus: olha, na ressurreição, o corpo dos filhos de Deus serão como os anjos, cheios de glória. Cheio de glória. A terceira qualidade ou marca do corpo da ressurreição. Acompanhe comigo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 43. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Será também um corpo cheio de poder. Esse corpo aqui é fraco, muito fraco, muito limitado. Mas o corpo da ressurreição será cheio de poder. O pecado não terá mais nenhuma influência sobre este corpo. A tentação não terá nenhuma influência sobre este corpo. Satanás, os demônios não terão nenhuma influência sobre este corpo. Os vícios não terão nenhuma influência sobre este corpo, pois é um corpo cheio de poder. A quarta característica ou marca desse corpo, verso 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. A quarta característica ou qualidade é que esse corpo será espiritual. Será um corpo totalmente espiritual. E aí Paulo, de uma forma maravilhosa, ele vai dar uma explicação, trazendo à memória, à lembrança, ao coração dos coríntios e a nós também, a questão da comparação entre o primeiro homem e o segundo homem. Na sequência do texto, acompanhe comigo o que o apóstolo declara. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 45. Assim,
está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? Esposo de Eva. O primeiro Adão é aquele que casou com Eva, caiu em tentação e através dele todo o pecado, ou o pecado atingiu toda a humanidade, todos nós. Então, o primeiro Adão era um ser vivente. Deus o criou, fez dele um ser vivente. O segundo Adão, quem é o segundo Adão? O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Qual a diferença entre um ser vivente e um espírito vivificante? O ser vivente é aquele que recebeu vida. O espírito ou o ser vivificante é aquele que concede vida, pois ele é a fonte da vida. O apóstolo continua ainda dizendo o seguinte: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então, observemos que o apóstolo está tentando mostrar e explicar que no momento nós temos um corpo físico, um corpo terreno, à semelhança do primeiro Adão. Mas na ressurreição, então, é para termos o corpo semelhante ao corpo do segundo Adão. Verso 47, o primeiro homem era do pó da terra. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Dos céus. Então olha, esse corpo aqui que eu tenho, o corpo que você tem, o corpo que nós temos, a matéria-prima, pó da terra. Pó da terra. Então esse corpo aqui voltará ao pó da terra. Mas na ressurreição, o corpo que os ressuscitados receberão virá do céu. É espiritual. Virá do céu, não da terra. Pastor, mas a Bíblia não diz que os túmulos serão abertos diante da ordem do Senhor, e então os mortos em Cristo ressuscitarão, levantarão? Sim. Mas o corpo que será dado a eles, embora eles saiam de lá, não tem origem na terra. Não tem origem na terra. A origem é 100%, 1000%, 1.000.000% espiritual. Espiritual. E aí Paulo diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, assim como nós carregamos a imagem de Adão, tendo o mesmo corpo dele, também teremos a imagem do homem celestial. Por isso esse corpo espiritual que Deus concederá àqueles que morrerem em Cristo, àqueles que crerem. Irmãos, declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Aqui nós temos um detalhe também muito importante. Alguns abençoados, se é que podemos dizer assim, mas naquele dia, de acordo com o texto que nós lemos, existirão aqueles que o seu corpo físico não será sepultado, porque estarão vivos quando o Senhor retornar. Porém, o mesmo corpo que os que morreram em Cristo irão ressuscitar, aqueles que estiverem vivos e cuja fé e esperança estiver em Jesus Cristo, então o corpo deles irá passar por uma transformação sobrenatural, para que eles recebam também o corpo espiritual. O corpo físico, de alguma forma, será desfeito, milagrosamente, poderosamente, para que eles também recebam o corpo espiritual. Quando isso se dará? O verso 52 diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Lá em 1 Tessalonicenses, acho que é o capítulo 4, o Senhor fala a respeito desse momento, em que a voz do arcanjo, a trombeta soará. João, no capítulo 5, registra as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz o seguinte: está chegando a hora, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem sairão dos seus túmulos, ressurretos. Dos altos céus o Senhor bradará, o Senhor falará poderosamente e dará ordem aos túmulos, e dirá: túmulos, abram-se, e aos mortos ele dirá: ressuscitem. E qual foi a voz do Senhor que nunca foi cumprida? Qual foi a declaração do Senhor, uma única declaração que deixou de ser consumada? Os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão. Por fim, irmãos, a quinta qualidade ou característica do corpo da ressurreição. Verso 53 e 54. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Esse corpo será imortal. Esse corpo será imortal. Ele não mais morrerá. A morte não mais o alcançará. Ele será imortal. Eu fico pensando assim, como nós seres humanos somos engraçados. Nós temos alguns cenários, algumas instituições, como por exemplo a Academia Brasileira de Letras. Aí o cidadão foi alguém importante, tudo bem, contribuiu para a educação, fez um trabalho notável na nação, no seu país, aí coloca lá: fulano de tal, imortal. Como?
como? Está mortinho da Silva, o corpo transformou-se em pó e não creu em Jesus Cristo. Não é imortal, não. Será imortal aqueles que morrerem em Cristo, com a fé exclusiva nele, então ressuscitarão e receberão, sim, de fato e de verdade, um corpo imortal. E essa palavra enche meu coração de esperança. Meu desejo é que essa palavra encha o seu coração de esperança, para que naquele dia, todos nós juntos possamos cantar o hino da vitória. E qual é o hino da vitória? Quero finalizar então com as palavras do apóstolo. A morte foi destruída. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos cantar esse hino. Vitória garantida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo finaliza esse capítulo maravilhosamente. Portanto, ou seja, diante de tudo isso, diante de todas essas promessas, diante dessa realidade, desse fato, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E essa palavra fez todo sentido para os irmãos em Corinto. Era um período difícil para a igreja, havia perseguição, havia todo tipo de morte e crueldade. Os irmãos eram queimados vivos, eram crucificados de cabeça para baixo, eram incinerados, serviam de tochas humanas para iluminar palácios de imperadores e governantes cruéis. Muitos deles foram comidos por feras. Paulo está dizendo a eles e a nós: não importa o que venha a acontecer com o nosso corpo, o corpo que vocês receberão será completamente diferente. Completamente diferente. Vamos cantar esse hino da vitória naquele dia? Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.